O que é? 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 Que é? O que é? O que é? E o que é, hein? O que é? O que é? O que é, meu irmão? Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma live do HD, do nosso História em Diagnóstico, um projeto dos professores do curso de História da unidade de campanha, fazendo aniversário, já estamos ao vivo aí desde o começo dessa pandemia. Hoje com um convidado super especial, o Daniel Trevisan, professor, meu colega de USP, nos conhecemos de lá, né? Então, seja muito bem-vindo, Daniel. Espero que todos que hoje estejam aqui com a gente no HD possam acompanhar, aproveitar o máximo possível a nossa construção, debate, momentos tão complicados, tão disruptivos, tão negacionistas, né? Falar sobre anticomunismo com um especialista em anticomunismo, doutor, agora pós-doutor, quase, né, pela Universidade de São Paulo, e professor, né, como vários desses que estão nos assistindo nesse momento e ainda vão nos assistir. Então, Daniel, é com muito prazer que eu te recebo, fiquei muito feliz por você ter aceito o convite, né, que a gente possa construir junto e que os nossos alunos possam se deliciar um pouquinho com o seu envolvimento com essa temática, né, e que a gente possa, inclusive, aprofundar um pouco mais esse debate para sair do campo dessas discussões tão fora de uma perspectiva racional que a gente tem vivido recentemente. Então, seja muito bem-vindo. Maravilha. Josiane, gostaria de agradecer muitíssimo o convite, desejar aí um ótimo evento, né, para os nossos telenautas nesta telemesa. Eu fico muito feliz aí e enaltecido com o convite e poder falar para toda a comunidade da universidade, né? Beleza? Bom, antes do Daniel começar, só vou dar uma sequência na nossa lógica do HD. O pessoal já está acostumado, o História em Diagnóstico ele funciona da seguinte forma: na descrição do evento, vocês têm o acesso ao formulário para certificação, né? Na medida que o Daniel for expondo e colocando, fazendo suas colocações, eu vou fazer uma palavra certificada, todos já estão acostumados, nós já falamos sobre ela nos bastidores, né, Daniel? Da possibilidade de uma palavra certificada, e eu falo a palavra certificada que vocês vão preencher na descrição do link no YouTube, ok? Então é isso, segue a mesma lógica, né? Aproveitem, compartilhem nas suas redes sociais o evento e vamos lá, Daniel, né? A sala aberta, a telesala é toda sua. Maravilha, obrigado. Adorei a dica da palavra aí, eu vou usar isso nas minhas aulas com os meus alunos. Bom, gente, então boa noite a todos mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Como a Josiane falou, eu sou professor aí no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, estamos neste universo em comum, né, que são as Minas Gerais, mas eu estou aqui assim, um pouco mais longe, né, eu estou aqui no Triângulo Mineiro, nessa região que é quente e seca, né, do estado, e estou aqui desde 2018, né. Eu atuei também no Instituto Federal de São Paulo, desde 2014 até 2018, quando eu vim para cá, né, então estamos aí compartilhando este universo aí que são as Minas Gerais. Bom, gente, na verdade a ideia é fazer, né, uma apresentação um pouco mais geral aí sobre o tema, para depois a gente fazer uma troca de ideias, que eu acho que sempre é o espaço mais interessante, na verdade, né, quando os alunos trazem as questões, trazem os questionamentos, e para que a gente possa pensar também, né, nessa temática, não só do ponto de vista acadêmico, né, mas como que a gente pode pensar isso também no nosso dia a dia. Ou seja, esse assunto, de certa forma, ganhou muito espaço aí nos últimos anos, e nós, enquanto docentes, e vocês, né, muitos
que estão aí nos assistindo, que serão também docentes, a gente enfrenta essa temática, né, de certa forma, acabou sendo um grande espinho aí nas aulas, principalmente de ciências humanas, né, ou seja, muitos temas são vistos aí como apologia ao comunismo, e a gente vai falar um pouco desses assuntos também no decorrer da fala e depois também no debate, ok? Então, eu dividi a minha fala da seguinte forma, eu trouxe para a gente fazer, então, uma conceituação mesmo do que é o anticomunismo, né? Depois pensar essa questão do anticomunismo e rupturas, ou seja, de que forma o anticomunismo está associado também a esses processos de ruptura institucional, e no final, para a gente pensar aí no anticomunismo no século XXI e de que forma esse discurso do anticomunismo ele está aí no nosso cotidiano, por assim dizer, né? Então, será que é um discurso sem importância, né? Ou seja, será que ele está velho, está esgotado, ou ao contrário, ele ainda tem uma potência, né, mobilizadora ainda muito significativa, né? Ou seja, em que medida, né, quando a gente ouve muito falar, né, do antipetismo, né, ou seja, será que esse antipetismo ele não está aí dentro desse guarda-chuva maior que seria o anticomunismo, né? Então, são algumas reflexões aí para a gente pensar ao longo dessa fala, e também eu queria depois ouvir a opinião de vocês, né? Ou seja, é mais também no sentido de provocar, né, os nossos espectadores, né, no sentido de como esse anticomunismo, de certa forma, ele mobiliza diferentes setores da sociedade e que tem, né, nesse guarda-chuva grande do anticomunismo uma pauta comum, como houve aí em outros momentos da história, ok? Então, de certa forma, tentar definir de uma forma assim mais abrangente, né? Ou seja, o que é o anticomunismo, né? Será que ele é um fenômeno exclusivo do século XX? Não, né? Então, o anticomunismo é um fenômeno histórico que remonta ao século XIX, que muitas vezes as pessoas também falam, né, do anticomunismo como um movimento exclusivo do século XX, e não é. Ele vai surgir, de certa forma, como uma resposta já imediata ao fenômeno, né, do comunismo e do marxismo no século XIX. Claro que a sua grande potência vai se dar no século XX, tá? Então, sendo encontrado tanto na Europa quanto na América. Está presente não apenas em discursos que pregam a perseguição de comunistas, mas também em um conjunto de ideias em defesa da propriedade privada que colocam o comunismo como uma ameaça à democracia. E aí, segundo alguns discursos liberais, né, a democracia seria possível apenas no capitalismo. O que eu tô trazendo nesse slide aqui e nesse ponto especificamente? Ou seja, pensar o quanto alguns setores vão mobilizar, por exemplo, essa questão da propriedade privada, né, como assim o grande norte, né? E aí enxergando no comunismo uma grande ameaça à propriedade privada. E aí também pensando em elementos morais, né? Ou seja, a ideia do comunismo como uma ideologia que iria, né, segundo esses teóricos, colocar em xeque, né, a família, a tradição, a propriedade. Então, o anticomunismo surgindo já no século XIX como uma resposta a essa ameaça, né? Ou, né, como o Marx colocou lá no seu manifesto do Partido Comunista, em 1848, né, o espectro, né, do comunismo. Então, essa ideia, segundo esses teóricos, de que um fantasma estava, né, rondando aí a Europa e a América, em especial os Estados Unidos, né? Beleza? E aqui eu trouxe uma citação do Pio XI, de 1937, a gente já está no século XX, né? E aí também, eu acho que esse ponto, né, da questão religiosa, ela ganha
principalmente no século XX, um peso muito significativo. Então, diz o Papa Pio XI, lá em 1937, vós, sem dúvida, veneráveis irmãos, já percebestes de que perigo ameaçador falamos, é do comunismo, denominado bolchevista e ateu, que se propõe como fim peculiar revolucionar radicalmente a ordem social e subverter os próprios fundamentos da civilização cristã. Então percebam, caríssimos ouvintes e espectadores, né, o quanto esses elementos hoje soam, acho que talvez para muitos de vocês, familiar, né, naquele grupo da família que acho que todos aqui, se não participam, já participaram em algum momento e talvez saíram assim como eu, né, de grupos da família, daqueles grupos de amigos, né, do ensino médio, onde a gente assistia, né, assim, meio assustados, né, aquele seu amigo, aquele seu parente que era muito bacana, muito legal, compartilhando mensagens exatamente com essa característica, né, ou seja, a ideia do comunismo como algo que ameaça a civilização cristã. E aí, claro, né, a gente pode pensar em várias críticas a esse conceito de civilização ocidental, civilização cristã, né, ou seja, o quanto esses segmentos, esses setores, né, eles criaram essa narrativa de, assim, eles idealizaram também uma própria noção de civilização, ou seja, eles idealizaram uma noção de uma civilização homogênea, né, ou seja, onde todos são iguais, de certa forma, né, e que qualquer movimento de ameaça a essa unidade deveria ser fortemente combatida. Então a gente vê no início do século XX um movimento muito forte do ponto de vista religioso também, né? De combate a esses movimentos e enxergando no movimento comunista uma ameaça à civilização cristã, isso que eles entendem por civilização cristã. E isso vai se dar na Europa, vai se dar na América do Norte, na América do Sul, né? Ou seja, pensando em como esse movimento religioso enxerga no comunismo uma grande ameaça, né? Tranquilo, gente? E aí, eu aqui dou um salto, né, pensando já também na Guerra Fria, e aí eu trago um pensador que eu acho que é muito interessante para analisar esse conceito de anticomunismo, que é a ideia do mito, né? Ou seja, quando eu falo mito aqui, eu não estou falando do atual indivíduo que por hora ocupa aí a presidência da República, tá, gente? Mas eu estou pensando na ideia do mito como essa estratégia mobilizadora, né? Ou seja, em como se construiu uma mitologia política em torno do anticomunismo, enxergando no comunismo uma grande ameaça, né? E aí pensando, obviamente, nas diferentes estratégias que esses setores vão usar para isso e se valendo principalmente das mídias, né, da mídia de massa, do rádio, das histórias em quadrinhos, do cinema que estava, né, ganhando força aí no início do século XX, e depois, né, através da televisão. E, obviamente, pensar que esses setores, principalmente o governo dos Estados Unidos, vai colocar muito dinheiro nisso, ou seja, pessoas também vão ganhar dinheiro explorando isso, né? Então, o Girardet vai nos ajudar a pensar, né? Isso está lá no Mitos e Mitologias Políticas, que é um livro muito interessante, né? No qual ele vai analisar essa ideia de um complô. Ele está analisando a questão europeia, mais especificamente, mas pensando nos mecanismos que são utilizados para a formação dessas mitologias, né? Então, a ideia de elementos negativos. Então, você associa essa noção de um complô
há vários elementos que no imaginário popular são ruins, né? Então há monstros, há animais peçonhentos, com garras, que de alguma forma vivem nas sombras, né? Então essa ideia de inimigos que estão nas sombras, né? Que se escondem através de um bom disfarce, mas que no fundo são seres muito perigosos, que vão despedaçar os indivíduos quando esses indivíduos abrirem a guarda. Então era necessário então estar sempre vigilante, sempre ou em oração, né? Então também essa questão de você estar sempre conectado, né, com o sagrado, com o religioso, para não cair na tentação desse movimento comunista, que, segundo, né, esses teóricos, trazia, vejam só também, né, acho que é importante pensar na lenta mudança que esse movimento anticomunista vai passando, ou seja, não é somente a questão da propriedade privada, né? Aqui na Guerra Fria a gente está falando também de costumes, né? Então a ideia de um movimento que vai subverter não só a questão econômica, né? Ou seja, que não vai acabar com as classes, mas vai acabar com a hierarquia entre os sexos, né? Que vai trazer liberdade para as mulheres, e isso, no entendimento desses setores mais conservadores, é um grande perigo, né? E que, de certa forma, está presente hoje, né? Ou seja, também pensar o quanto esse movimento conservador, né? Aí também alguns setores usam a expressão tradicionalismo, né? Ou seja, um movimento político chamado tradicionalismo, né? Não apenas conservador, mas um movimento que, de certa forma, tem um livro que saiu recentemente, né, que é muito interessante, que fala sobre esse movimento tradicionalista, o quanto, por exemplo, figuras, né, como Olavo de Carvalho, Steve Bannon, né, são figuras de ponta nesse movimento, né, mas eu vou falar deles um pouco mais para frente, tá? Então, de certa forma, esse imaginário anticomunista, ele teve uma força muito grande, principalmente na Guerra Fria, usando de estratégias que também estavam, de certa forma, ganhando espaço, né? Ou seja, vamos pensar, por exemplo, nas histórias em quadrinhos, né? O quanto personagens, né, dessas histórias em quadrinhos se ligam a isso, né? Ou seja, a ideia de heróis, né, que estão ali para combater o mal, defender a liberdade. Então, essa ideia da liberdade como associada ao mundo capitalista e à opressão, né, à violência, tudo que há de mal, associada sempre no outro, né? Ou seja, no mundo, ou no bloco comunista, né? Perdão. Então, aí você vai se valendo de várias estratégias, ou seja, você tem o cinema, essas histórias em quadrinhos, ou seja, e aí a criação de personagens que, de uma certa forma, levam o indivíduo a acreditar que ele está também sob ameaça, que ele está ameaçado, que a sua família está ameaçada, que os seus filhos estão ameaçados. Então, também pensar, né, o quanto essa questão, né, das crianças, ela de certa forma também, né, potencializa esses discursos, a ameaça às crianças, né? Então, vamos pensar no Escola Sem Partido, né, ou seja, a ideia de que as crianças, né, estão sob ameaça, né? Então, são esses elementos que de uma certa forma vão sendo mobilizados. Em alguns momentos, e aí eu acho que esse é o ponto, né? Ou seja, em alguns momentos, eu vou chamar de onda, né? Essa onda anticomunista, ela vem com mais força. Em alguns momentos, essa onda, ela reflui, mas é sempre nesse bate e volta, né? E aí esse bate e volta, às vezes demora vários anos, às vezes não tanto assim. Mas pensar como é um movimento que, de certa forma, também, né, aglutinou diferentes setores. Então você tem, por exemplo, um indivíduo que defende a propriedade privada, né, do ponto de vista
minha casa, minhas regras, minha fazenda, né? De outro lado você tem, por exemplo, o movimento religioso, que vai enxergar no comunismo uma ameaça à religião, porque comunismo ateu, né? Então, enxergar no comunismo uma ameaça à religião. De outro lado, o indivíduo moralista, que vai enxergar no comunismo uma ameaça à moral e os bons costumes. E aí pensar o quanto o comunismo foi visto, de certa forma, como não só uma ameaça à ordem, mas uma ameaça à moral e os bons costumes, né? Beleza, gente? E aí aqui eu trouxe dois momentos no Brasil do século XX, né? Ou seja, pensar aí na emergência do Estado Novo em 1937 e no golpe de 1964, né? Ou seja, como o Estado Novo ele nasce, né, em cima de uma fake news, poderíamos assim dizer, né? Ou seja, claro que o termo ele é um termo contemporâneo, um termo atual, mas de certa forma essa ideia, né, de uma notícia falsa, né, ela não é uma invenção do século XXI, mas a utilização de notícias falsas é algo já muito usado na esfera política e algo que remonta aí, a gente poderia ir até o século XVIII, no contexto da Revolução Francesa, né? Tem aquele livro do Darton, né? O Diabo da Água Benta, que é um livro sensacional, né? No qual ele traz exatamente a utilização dessa conspiração e dessa onda, de certa forma, de boataria, né? Que eu acho que é interessante pensar, né? É claro, né, que o conceito de fake news ele é um conceito novo, pensando, obviamente, nessa mídia, né, muito, muito rápida, né, que é a internet e que, de certa forma, vai difundir uma mentira muito rapidamente, né? Mas o Estado Novo, ele surge a partir, né, de uma notícia falsa que vai ser criada dentro do governo Vargas para exatamente legitimar, né, a decretação do Estado Novo, né? Então a ideia de um complô comunista, né, chamado Plano Cohen, né? E aí também pensar o quanto nesse contexto os governistas, enfim, vão unir duas coisas, né? Ou seja, o antissemitismo e o anticomunismo, né? E aí para também pensar o quanto esse fenômeno, né, do anticomunismo ele vai também ter essa figura do antissemitismo, porque esses setores também enxergavam no movimento, né, judaísta, né, ou seja, uma presença de um movimento comunista, né, ou seja, a ideia de que os judeus, de certa forma, estariam disseminando também o marxismo, né? Ou seja, a ideia de associar o judaísmo ao marxismo, né? Isso na Alemanha, por exemplo, foi muito claro, né? Ou seja, o Hitler se valeu dessa estratégia, beleza? E aí também no golpe de 1964, o quanto esse elemento do anticomunismo também mobilizou vários setores, né? As marchas da família, mobilizou uma parte significativa, né, da sociedade civil em torno dessa bandeira aí do anticomunismo. Claro, existem vários outros elementos que explicam o golpe, que ajudam a explicar o golpe de 64, ou seja, não é somente o anticomunismo. Há uma infinidade de atores interessados na derrubada do João Goulart. Mas importante pensar o quanto esse movimento anticomunista ajudou a catalisar diferentes atores e mobilizar esses atores, colocando esses atores nas ruas, né? Beleza? Então aqui eu trouxe o jornal Correio da Manhã, 1º de outubro de 1937, né? Ou seja, a ideia, né, de um plano secreto, enfim, de um plano para destruir o Brasil e para que os comunistas, então, tomassem, né, o Brasil, e repetindo aí
uma tentativa de 1935, né? Dá para ver aí bem, né? Joia. E aqui já em 1964, né? Também pensando nessa noção, né, nesse elemento do anticomunismo como um elemento, de certa forma, catalisador, né? E aí, esse editorial do Globo, já bem conhecido, né? Ressurge a Democracia, que é do dia 2 de abril. Lembrando, né, pessoal, que o golpe de 64, ele não acontece no dia 31 de março, apesar aí de, recentemente, acredito que todos acompanharam aí a ordem do dia e toda a polêmica né, no dia 31 de março, com a chamada Revolução, né, de 1964. Na verdade, o golpe, ele se efetiva no dia 1º de abril, no dia da mentira, né? Mas os militares, de certa forma, vão tentar reescrever, né, no calor do momento, né, colocando o golpe não no dia 1º, mas um dia antes, no dia 31, né, de março, para não colocar, então, o seu movimento como bem sucedido no dia da mentira, né? Então diz o editorial do Globo do dia 2 de abril de 1964, ressurge a democracia, vive a nação dias gloriosos, porque souberam unir-se todos os patriotas, independente de vinculações políticas, simpatias ou opinião sobre problemas isolados, para salvar o que é essencial: a democracia, a lei e a ordem. Eu acho que essas três palavras finais, né, seja democracia, lei e ordem, né, de certa forma, nos ajudam a entender também as motivações desse setor, né, desses grupos, porque é importante também pensar, né, no anticomunismo e nesses setores, né, que a gente chama de direita, pensar também como um setor plural e não como um bloco monolítico, né, assim como o campo da esquerda, né, ou seja, então a gente fazendo aí uma ponte aí com o Daniel Arão Reis, onde ele fala, né, na necessidade de se definir as direitas e as esquerdas, ou seja, que não não são grupos monolíticos, mas muito pelo contrário, são grupos de organizações que vão surgir, né, com o golpe de 64 no campo das esquerdas, né, ou seja, a gente tem um racha aí no PCB e uma constelação de diferentes organizações, né, que aparecem, né, e inclusive diferentes estratégias para enfrentar, né, a ditadura, né. E de outro lado também, né, dentro do campo das direitas, essa pluralidade, né, ou seja, é só pensar no destino de algumas lideranças que inclusive apoiaram o golpe de 64, ou seja, muitas lideranças desse campo conservador, né, das direitas, esperavam que o golpe de 64 simplesmente entregasse no ano seguinte as eleições, o que não aconteceu, né? E depois tivemos aí a cassação de algumas dessas lideranças, né, como o Juscelino e o Carlos Lacerda, né? Para não falar aí também do Adhemar de Barros, enfim, várias outras lideranças dentro desse campo que foram, por assim dizer, perseguidas, né? Aqui são algumas imagens para quando aquele seu amigo, aquele seu parente, né, falar para você vai para Cuba, né? Não é uma coisa nova também, né? Aquelas expressões, né, a nossa bandeira jamais será vermelha, né? Que eu acho que inclusive está, salvo engano, aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar, né? Verde e amarelo, sem foice nem martelo. Essas imagens são imagens dessas manifestações que aconteceram aí em março, né, de 1964. Tá? Porque vejam só, né, gente, acho que cabe aqui um pequeno parênteses, né? Eu gosto de fazer isso nas minhas aulas,
que eu acho que são detalhes importantes, né? O governo o Jânio Quadros, ele foi eleito, né, em 1960, né, a eleição de 1960, ela acontece de forma separada, ou seja, a eleição para presidente e para vice-presidente, né? Ou seja, o indivíduo votava para presidente e votava também para vice-presidente. Então eram chapas diferentes. E como aconteceu, né, nessa eleição, a gente teve a eleição do presidente de uma chapa e o vice-presidente de outra chapa. Tá? No caso, tivemos, né, o Jânio Quadros e o seu vice, o João Goulart, que era ligado ao campo aí das esquerdas. Mas ele, propriamente, não era um comunista, né? Ele era ligado ao movimento varguista, do trabalhismo, ele mesmo era um grande latifundiário, né? Mas ele era identificado, então, com esse segmento trabalhista que, por sua vez, também tinha uma proximidade, né, com o PCB, com algumas dessas lideranças. A renúncia, né, do Jânio Quadros, em 1961, ela vai gerar aí um curto-circuito nesses setores, né, porque o João Goulart estava na China, a China comunista, né, e a possibilidade, então, de que ele assumisse com plenos poderes, ela assustou aí esses setores conservadores, que vão articular muito rapidamente uma engembração ali, uma gambiarra parlamentarista, né? E vão, então, impor ao João Goulart um regime parlamentarista. Então, ele volta, né, da China, ele não consegue descer em Brasília, vai descer lá no Rio Grande do Sul. Aí tivemos também todo o movimento do Leonel Brizola, né, a chamada campanha pela legalidade, para que o João Goulart assumisse, né? E ele vai assumir, então, dentro de um regime parlamentarista. E aí é interessante, porque logo após, né, a recuperação dos seus plenos poderes com o plebiscito, em 1963, né, uma das primeiras medidas que ele vai trazer são as chamadas reformas de base, que buscavam, de uma certa forma, não implementar o comunismo no Brasil. As reformas de base não eram implementar o comunismo, mas eram reformas que, de alguma maneira, buscavam tirar o Brasil dessa condição de um país subdesenvolvido, né? E aí, então, são assim, reforma bancária, tributária, reforma universitária, que é interessante, né, porque muito da reforma universitária proposta pelo João Goulart, uma parte dessas propostas vão ser, de fato, concretizadas durante a ditadura, né? E acho que a mais polêmica delas é a chamada reforma agrária. Recomendo veementemente o livro do Jorge Ferreira e da... me fugiu o nome. Ângela de Castro Gomes, chamado 1964, né, no qual eles trazem uma discussão muito interessante sobre essa questão da reforma agrária, porque alguns setores conservadores não eram totalmente contra a reforma agrária. Havia uma discussão de que era importante fazer uma reforma agrária, mas o que esses setores não concordaram muito é com os termos dessa reforma agrária. E aí também a reforma agrária sendo utilizada como, assim, eu acho que o principal elemento, né, dessa estratégia de tomada do poder pelos comunistas, e que vai, então, de alguma forma, mobilizar aí amplos setores da sociedade, também com grana do exterior, né? É importante ressaltar aí o papel do IPES, do IBAD, né? O IBAD vai ser alvo de uma CPI, né, em 1962, por conta aí de recursos, né, que de certa forma estavam vindo dos Estados Unidos para patrocinar campanhas de políticos no Brasil, né? E depois o Rubens Paiva, que foi o vice-presidente dessa comissão, né, ele depois vai ser cassado e depois vai ser também preso e desaparecido, né, morto aí pela ditadura em 1970. Beleza, gente? Mas fecho parênteses novamente. Só para a gente pensar, né, o quanto esses elementos que a gente enxerga hoje, né, nos
nos grupos de WhatsApp da vida, enfim, nas redes sociais, o quanto eles não são novos, né? Inclusive aquele, né, do gigante acordou, né, que apareceu muito em 2013, né? Esses elementos não são novos, eles remetem a esse contexto aí, principalmente da Guerra Fria, né? Então essa ideia, eu não sei se está aqui, deixa eu ver, não está aqui, mas tinha uma que era muito legal, que falava vermelho só no batom, né? E aí aqui também são imagens desse contexto, e aí o que eu queria reforçar são esses elementos, né? Ou seja, não é uma oposição entre capitalismo e comunismo, mas é uma oposição entre democracia e comunismo, uma oposição entre liberdade e comunismo, ou seja, não é somente um sistema econômico, né? Ou seja, não é meramente uma questão de quem detém, né, os meios de produção, né? Mas pensar em outros elementos, né? Ou seja, democracia, liberdade, né, que foram trabalhados com muita intensidade nesse contexto dos anos 60, que vão desaguar aí no golpe de 64. Tá? E aí, volto, né, naquela citação do Girardet, né, ou seja, esses elementos aqui a gente tem uma coisa visual para mostrar isso, né, ou seja, essa ideia, né, da garra, né, de um animal peçonhento, de uma coisa obscura que você não sabe, né, de onde vem, de certa forma, né. Então, vejam, esses materiais eles eram distribuídos e chegavam nos 4 cantos do país, né? Se naquela época não havia, né, os grupos de WhatsApp, mas havia uma rede, né, igualmente eficiente para difundir essa mensagem e difundir esses discursos. Tá? E aí também, né, um elemento importante é essa ideia, né, de associar os comunistas a figuras perigosas, né? Ajude a proteger sua vida e a vida de seus familiares, né? Então, a ideia, né, do terrorista, né, do indivíduo que ameaça não somente a ordem política, né, ou seja, não eram figuras que colocavam em xeque o governo ditatorial, o governo militar, né, mas eram indivíduos que, de alguma forma, colocavam em risco a vida das famílias de bem, né, segundo esse discurso, obviamente, né. Então, há também aqui uma desumanização desses indivíduos. E aí, para a gente pensar, né, em toda a violência que esses indivíduos sofriam quando eram presos, né? Ou seja, havia também uma desumanização desses indivíduos, não só na sua difamação, por assim dizer, perante a opinião pública, mas uma desumanização também no momento em que eram presos, né? Ou seja, a gente já acompanhou aí diversos relatos, né, de presos políticos e o quanto esses indivíduos sofreram na mão dos militares, né? Uma desumanização completa, né? Ou seja, uma violência absurda, né, que esses indivíduos sofreram, né? Ou seja, torturas muito cruéis, né? Então a ideia de que esses indivíduos eram indivíduos que mereciam aquele sofrimento, mereciam aquela violência, né? E isso, de certa forma, nos liga, né, a esse fenômeno do anticomunismo, porque a biografia do Marighella, do Mário Magalhães, traz muito desses detalhes, assim, de como que os policiais enxergavam aqueles comunistas, né? Ou seja, que eram pessoas que mereciam aquilo, mereciam sofrer, né? Então, ou seja, a ideia para esses policiais, né, de que eles estavam ao lado do quê? Do bem. E
os comunistas estavam do lado do mal. Então essa ideia, né, esses elementos que operam com muita força e que operam ainda hoje, né, essa ideia de um combate entre o bem e o mal. E aí, para combater o mal, tudo vale, segundo esses setores. Ou seja, as pessoas que estão do outro lado não são adversários políticos, mas são inimigos, né? E aí, resgatando o Carl Schmitt, né, o que você faz, né, com os inimigos? Você aniquila esses inimigos. Então, de certa forma, era esse o discurso, né? E aí, esse discurso amigo e inimigo, ele adquire um caráter meio transcendental, né? Ou seja, bem e o mal. Ou seja, o nós, né? Acho que essa é uma reflexão importante, né? Ou seja, o nós, ele é associado a coisas boas, a elementos positivos, sagrados, né? Ou seja, o nós, né? Quem é o nós? Né? É o bem, é o valor, é o familiar, é o religioso, né? E o outro, o diferente, né? Ele é desprovido de todas essas características. Ou seja, é uma pessoa fria, insensível, é uma pessoa que não ama, que é cruel, ateu, né? E por conta disso, então, merece esse sofrimento, merece essa violência toda, né? Então, nesses relatos, né, a gente encontra, de um lado, o relato da vítima, ou seja, uma coisa cruel, e, em alguns casos, né, ou seja, a ideia, né, o relato do agressor, né, de que ele estava ali cumprindo, não só cumprindo uma missão, acho que essa ideia, né, do Eichmann, né, ou seja, a banalidade do mal, mas não só isso, né, ou seja, a ideia de que esse indivíduo tinha também uma crença, uma ideologia, né, eu acho que é importante também fazer essa reflexão, né. Tem um livro muito interessante chamado Sem Vestígios, da Thaís Moraes, que é muito bacana, porque ela traz, né, ela recebeu alguns diários, né, de um ex-agente, e no qual ele traz exatamente essa visão, né, salvadora, de certa forma, do agente repressivo, né. É óbvio, gente, eu sei que alguns indivíduos estavam ali atuando simplesmente porque aquele era o seu trabalho e alguns queriam, né, progredir na carreira, mas é óbvio que alguns indivíduos também tinham aí uma crença de que eles estavam, por assim dizer, do lado certo da história. Isso, obviamente, segundo a sua visão, tá, gente? E aí, para a gente encaminhar para o final, para a gente pensar nesse anticomunismo no século XXI. Ou seja, né, aí tem uma imagem, né, ou seja, marcha dos cristãos contra o comunismo e pela intervenção militar constitucional, né, que é um grande canto da sereia desses grupos, né. Claro que esses grupos também, esses grupos que foram às ruas, principalmente aí no contexto do impeachment, né, 2015, 2016, né, são setores também muito plurais. Mas havia, né, dentro desse movimento, um grupo, né, que se auto-intitulava Movimento Intervencionista, né, e que hoje é um grupo que diz assim, né, queremos intervenção militar, mas com o Bolsonaro no poder, né, o que não faz o menor sentido, né. Mas, de certa forma, a permanência desse discurso, ela também está associada aí a essa brecha que, por assim dizer, a Constituição de 88 deixou, né? Ou seja, a Constituição de 88, ela, de certa forma, deu um pouco de margem, né, para esse entendimento, colocando os militares com esse papel, né? Então, assim, pensar no século XXI na permanência desse discurso anticomunista, né? Ou seja, não é um discurso que foi embora. Ou seja, a gente enxerga ainda hoje e em momentos de tensão política, esse movimento ganha força,
né? É mais ou menos como herpes, né? Ou seja, quando baixa a imunidade, ela aparece, né? A gente pode pensar também nessa figura, né, nesse fenômeno do anticomunismo, algo mais ou menos parecido. Eu sei que a analogia é ruim, mas ela pode nos ajudar a entender que em momentos de tensão política, esse segmento anticomunista ganha força, né? E hoje em dia, né, ou seja, acho que é importante, né, eu falei lá atrás sobre fake news, né, mas essa ideia de pós-verdade, né, ou seja, acho que o termo pós-verdade talvez nos ajude a entender um pouco mais o quanto esses setores, eles criam uma realidade paralela. Eu acho que esse é um ponto importante, né? E eles dão vida a essa realidade paralela, e todo o restante torna-se a mentira, né? Então você tem esse universo no qual esses anticomunistas quase vivem, né? Porque algumas pessoas, você vai acompanhar, né, a vida dessa pessoa, a pessoa ela meio que perdeu um pouco o senso da realidade, e ela vive nesse mundo em que a vacina da China é uma vacina que vai implementar um chip no indivíduo e vai... eu não sei se vocês viram, mas recentemente teve uma matéria para desmentir a ideia de que a vacina criava uma conexão Bluetooth, né? Ou seja, para nós hoje isso, assim, para nós isso é uma grande balela, mas é importante pensar que muitas pessoas acreditam nisso. E os baixos índices ainda de vacinação, ou seja, muitas pessoas não foram se vacinar porque acreditam, né? Acho que todo mundo aqui viu o vídeo, né, da senhorinha colando uma moeda, né, porque ela tinha acabado de se vacinar e a moeda, então, grudou no seu braço, porque a vacina é uma vacina que tinha metais pesados, né? Vejam, isso, de certa forma, remete a esse discurso todo, né? Porque aí a vacina, ela torna-se, então, um plano dessa nova ordem mundial para destruir as pessoas, destruir o mundo ocidental, porque o vírus veio da China, aí a vacina também vem da China. Percebem? Ou seja, esses grupos, eles também surfam, né, nessas tensões e nessas crises do momento, né? E aí eu acho que a pandemia na qual todos estamos imersos, né, desde o ano passado, ela escancarou isso. Ou seja, se há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, né, falar, assim, eu vou fazer um outro parênteses aqui, né, quando eu comecei a estudar a ditadura, isso foi lá na minha graduação, nos idos dos anos 2000, né, estudar esse movimento das direitas, estudar aparelhos repressivos, era uma coisa assim não muito comum, né? Era comum as pessoas estudarem, né, os movimentos de resistência, os movimentos de esquerda, mas não o movimento repressivo, as direitas, né? Isso era visto como uma coisa assim meio que irrelevante, né? Que vai ganhar força a partir aí dos anos 2000, né? Aí depois, 2004, 2008, com várias publicações aí, os 40 anos, né, do AI-5, né, em 2008. E aí eu acho que na década seguinte, né, ou seja, esse movimento, né, das direitas, ele vai ganhando mais força, inclusive, dentro, né, da academia, dentro da universidade, né, porque é um movimento que também vai ganhando força nas ruas. É só... vamos lembrar aí da grande polêmica que envolveu a eleição para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados em 2012. Né? Muitas pessoas não lembram desse movimento, mas que foi um movimento que, de certa forma, impulsionou o Bolsonaro. Assim como o PNH 3, né?
de Direitos, o Plano Nacional de Direitos Humanos, né? Que vai depois dar origem à Comissão da Verdade, né? Também, de certa forma, mobilizou esses setores todos, né? Em torno de um valor anticomunista, né? Então, de certa forma, esses setores todos, né? E aí pensando também como a direita, de certa forma, se valeu dessa estratégia da extrema-direita. Ou seja, a direita não coibiu esse discurso autoritário, né, de exaltação da ditadura, da exaltação, né, do período militar. Ou seja, a direita, né, que muitos chamam de centro, mas que na verdade, né, a gente sabe que o centro no Brasil ele está à direita, né, do espectro político, mas esse grupo ele se valeu, de certa forma, do discurso dessa extrema-direita. Ou seja, se não batia palma, né, ele não repudiava. Porque esse discurso da extrema-direita, e aí pensando, né, no PNDH 3, na Comissão da Verdade, depois na eleição, né, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que vai ter a figura do Marco Feliciano. Eu comecei a falar, mas não concluí, né? Quem vai disputar a comissão é o Marco Feliciano, que vai ter o apoio do Bolsonaro. Então o Bolsonaro vai começar a se projetar e fazer essa ponte com o grupo evangélico. Isso lá em 2012, né? Depois, em 2013, né, pensando também o quanto esse movimento, de certa forma, vai aparecer nas marchas, né, de junho de 2013, e eu que não estou dizendo que junho de 2013 foi uma criação desses grupos, mas que assim, junho de 2013 também mereceria, só junho de 2013 mereceria um evento específico aqui, né? Porque junho de 2013 é uma coisa assim, muito diversa, com muitos setores nas ruas, com muitas pautas diferentes, mas no qual esses grupos, né, de direita, de extrema-direita, souberam, de uma certa forma, conquistar as ruas e, de certa forma, impedir o avanço de grupos de esquerda nessas mobilizações. É só lembrar que nessas manifestações, né, as bandeiras de partidos políticos, elas foram proibidas, né? Não vamos esquecer que bandeiras de partidos políticos foram queimadas nessas manifestações de junho de 2013, né? Porque um grupo, de certa forma, soube, né, se apropriar dessas manifestações e colocar um discurso contra o governo, contra partidos políticos, né, como uma mobilização nacional, né? Enfim, não vim aqui para falar de junho de 2013, acho que senão ficaria uma coisa muito longa e um pouco confusa, né? Mas pensar também o quanto, né, nesses primeiros anos, né, da segunda década ali, a gente tem, por exemplo, né, essas forças, de certa forma, ganhando, né, espaço. E aí, pensando no papel das redes sociais, né, pensando aí nessa questão do escola sem partido, né, aqui, assim, né, gente, são alguns elementos, se eles são cômicos para nós, para muitas pessoas, são elementos reais. Então a Mônica, ela seria então um exemplo, né, dessa doutrinação comunista, né? Porque Mônica começa com M de Marx, né? O Sansão, né, o seu coelhinho, é azul, e azul representa a direita, né? Vejam que são pessoas que não fazem assim uma leitura mínima, né, fora, né? Ou seja, vão pegar os Estados Unidos, né? Ou seja, nos Estados Unidos é o contrário, né? Nos Estados Unidos o Partido Democrata é azul e os republicanos são vermelhos, né? Mas enfim, ou seja, é uma menina forte. Como assim uma menina forte, né? Então, ou seja, isso seria uma propaganda feminista, né?
a roupa vermelha. Esse último ali que é cômico, né? Ou seja, a Mônica não tem dedo, né? Por quê? Porque os dedos são comidos, né? No comunismo. Assim, são coisas... Essa imagem, as seguintes eu peguei nas redes sociais, aí são, enfim, alguns exemplos. Eu prometo que eu não vou intoxicar vocês com muita coisa, tá? São poucos exemplos. Então, como o espectro do comunismo está governando o nosso mundo, né? Então, aí, assim, aí, claro, né, gente, há uma grande salada, uma grande confusão, né, que esses setores fazem, né? E aí, com pitadas, novamente, de antissemitismo, né? Vamos pegar aí essa figura do George Soros, né? Como ele é encarado como uma grande mente por trás de tudo isso, né? Financiador, né? Chega de doutrinação marxista nas escolas, né? Ou seja, o Pedrinho entra assim na escola e sai desse jeito, né? Para quem está em sala de aula deve saber, né? Ou seja, quanto é difícil, né? Para que os alunos prestem atenção na aula, né? Se eles prestassem atenção na aula, né? Já seria assim uma conquista, né? E esses setores eles colocam assim os professores de humanas, né? Como assim professores do ponto de vista do convencimento dos alunos, fantástico, né? Porque na cabeça desses grupos, os professores de história, de geografia, enfim, né, sociologia e filosofia, têm uma capacidade de manipular as mentes dos alunos gigantesca, né? Aqui temos a Ana Campagnolo. Esse site, Folha Política, né, também é um grande propagador aí de fake news, né? Hoje deputada estadual em Santa Catarina, Ana Campagnolo, para quem não lembra, ela foi aquela estudante que alegou ser perseguida, né, no seu mestrado. Ela fazia mestrado na UFSC, na UDESC, em Santa Catarina, e ela, né, tinha uma visão antifeminista, né? E ela, então, é para a gente pensar, né, o quanto esse fenômeno do anticomunismo também se tornou um capital político, né? Vejam, aqui não estou dizendo que a pessoa não acredita, né? Ou seja, acho que não dá para também virar essa chave, né? Ou seja, de dizer que essas pessoas, né, como Campagnolo, Zambelli, ou a família Bolsonaro, que eles usam, né, dessa retórica anticomunista como uma mera retórica eleitoreira e com interesses políticos. A gente não tem como afirmar isso, porque é como se os indivíduos eles não acreditassem no que eles dizem. É claro, existem setores que fazem uso, né, dessa linguagem no sentido de obter ganho político, mas há setores que acreditam fielmente nisso, né? E se não houvesse, né, essa quantidade enorme de indivíduos que acreditam, né, essa mensagem também não faria sentido, né? E os nossos grupos da família seriam grupos muito mais tranquilos, né? No Brasil, 84% dos professores ensinam apenas teorias esquerdistas na sala de aula, né? Que obviamente é um desconhecimento muito grande, né, da realidade das escolas e do papel, né, dos professores, né, e da realidade, assim, digo também de infraestrutura mesmo das escolas, né. Então, assim, para quem não conhece, para quem não lembra, né, o movimento Escola Sem Partido ele surge aí no início dos anos 2000, puxado por um indivíduo que era promotor do estado de São Paulo e que vem a ser cunhado da Bia Kicis, né? Miguel Najib,
quando a filha dele chega na sala e diz que o professor de história comparou o Che Guevara a Jesus Cristo, né? E aí ele resolve, então, impulsionar o movimento chamado Escola Sem Partido, que durante um período aí teve uma certa visibilidade maior, né? Com apresentação aí de vários projetos, tanto na esfera federal quanto estadual e também em muitos municípios, né? Por uma resistência, né, dos professores e de políticos progressistas, muitas dessas pautas foram derrubadas, né? Mas elas estão aí, gente. Acho que é importante lembrar disso. E um outro detalhe, né, para finalizar, que o simples fato, né, dessas legislações não terem sido aprovadas não significa que os professores não são vítimas de perseguição, de constrangimento, né, com pedidos de reunião, pais insatisfeitos. Eu passei por isso várias vezes, né. Morava numa outra cidade há um tempo atrás em que havia uma jornalista na cidade que não gostava muito da nossa instituição e fazia várias matérias para dizer que na instituição havia doutrinação e os professores de história eram doutrinadores, e no caso só tinha eu de professor de história, né? Então eu me sentia atingido. E aí essa ideia, né, no canto inferior esquerdo ali, né, uma mão, e aí volto, né, novamente ao Girardet, né, aí essa transformação toda que acontece, né, com os estudantes, as pobres crianças, né, e aí para a gente pensar, né, o quanto esse fenômeno, né, da infância, né, das crianças inocentes, manipuladas, né, e aí também, né, muitos professores também foram vítimas aí de constrangimento judicial, né, obviamente totalmente sem sentido, né. E aí o Fantástico, né, como um patrocinador aí do comunismo internacional, né, e aí a ideologia de gênero, né, também um outro elemento importante, né, ou seja, não é somente a escola sem partido, mas é uma escola sem essa chamada ideologia de gênero, né, ou seja, a própria expressão ideologia de gênero, né, é uma expressão cunhada aí no meio católico e que depois vai ser assim, fortemente absorvida pelos setores pentecostais e neopentecostais, né? E aí, esse é eu peguei do canal da Joyce Hasselman, no qual ela fez aí um vídeo sobre quando a Butler veio ao Brasil, né? Então a Butler era bruxa da ideologia de gênero e também estava ligada aí ao marxismo, né? E aí o que eles fizeram, né? Fizeram uma queima mesmo da bruxa, né? Quando ela veio, né? Fizeram bonecos lá com a imagem da Butler e queimaram a bruxa mesmo, né? Que é desse evento aqui, né? Então essa ideia, né? Menina veste azul, menina veste rosa, né? Então são movimentos que se conectam e estão intimamente próximos, né? Escola diz que não vai ensinar religião, comunismo e ideologia de gênero. A aluna critica e é suspensa. E aí a intervenção militar com Bolsonaro no poder, né? E aí, para finalizar, né? Nossa bandeira jamais será vermelha, né? E aí, deixa eu ver, tem aqui. Eu trouxe só essa citação da Butler, que é, assim, pelo menos para a gente ter um respiro, né? Que é uma citação que eu particularmente gosto muito, que é de um texto dela, quando ela veio ao Brasil, ela escreveu no jornal Folha de São Paulo, um texto muito bonito, e ela
E ela diz, né, abro aspas aí para Butler, né? Eu vou me lembrar do Brasil por todas as pessoas generosas e atenciosas, religiosas ou não, que agiram para bloquear os ataques e barrar o ódio. São elas que parecem saber que o objetivo da democracia é manter acesa a esperança por uma vida comum não violenta e o compromisso com a igualdade e a liberdade, um sistema no qual a intolerância não se transforma em simples tolerância, mas é superada pela afirmação corajosa de nossas diferenças. Então todos começaremos a viver, a respirar e a nos mover com mais facilidade e alegria. É esse o objetivo maior da corajosa luta democrática que tenho orgulho de integrar. Nos tornarmos livres, sermos tratados como iguais e vivermos juntos sem violência. E é isso, eu finalizo a minha fala. Bom, Daniel, obrigada. Eu sabia, eu tinha certeza absoluta que quando eu falei, bom, gente, eu vou convidar o Daniel para uma live para falar sobre o que é anticomunismo, eu sabia que a gente ia abrir 1000 possibilidades, 1000 campos de debate. Nós já tivemos um evento juntos, né, que o Daniel estava na mesa da pós-graduação da USP, e alguns debates surgiram, nós não conseguimos resolver todos os debates que apareceram. Mas antes de colocar as perguntas no chat, à medida que você fazia algumas colocações, principalmente dessas manifestações do anticomunismo no século XX, né, você estudou o SNI na sua tese, né? Enfim, eu já explorei todo esse processo, já li os seus trabalhos, e esse discurso anticomunista, né, ao longo do século XX, ao que me parece, né, eu acho que não tem como a gente não fazer esse comentário. Ele é um discurso que parece que o processo pós as ondas, né, vamos dizer, a ascensão do processo, ele não é um processo combatido, né? Você tem ondas de anticomunismo, o processo passa e não há um combate, ou seja, vamos pensar no Adorno, para a gente falar da educação após Auschwitz, né, da educação emancipação, não há uma educação contra o anticomunismo, né? Agora, recentemente, a gente ainda tem dentro do espaço escolar um pouco mais esse debate. E talvez esteja aí, né? Eu estou fazendo mais no campo da hipótese, esse movimento tão estratégico dos setores da extrema-direita e da direita em conformidade com esse processo, em atacar os professores, né? Porque, bom, é ali que esse discurso, essas ações completamente, para nós, né? Porque são completamente racionais. Você estava mostrando a questão da Mônica, a colocação. A gente, quando analisa num olhar bem rápido, antes de todo esse processo que nós estamos vivendo agora com o governo atual, a gente tinha a sensação, não sei você, o que você acha, mas eu, quando estava na graduação, que eu começo a estudar as direitas, eu começo já na graduação, eu achava, tá tudo bem, eu estou estudando as direitas, mas já percebi que tinha um movimento mais complicado, mas você tinha essa sensação de um processo de, não, peraí, não é tão grave assim. E agora a gente se depara com uma ascensão desses discursos que retomam muito, né, os contextos das ondas, dos pontos mesmo de inflexão, anticomunismo, golpe, né? E não só no Brasil, também na América Latina, né? Eu me lembrei do Comirro no Te Metas, da Argentina, né? Um movimento super forte que está muito em consonância com os discursos da escola sem partido. Isso, assim, apenas para colocar um pontinho, né, dentro do que você falou para a gente, né? Pensando como que essas representações visuais, inclusive, cumprem um papel, né, Daniel? Eu falo que é uma pedagogia mesmo, né? A sensação que a gente tem é que enquanto eu tinha, na minha santa inocência, acreditando que estava tudo mais ou menos tranquilo, né? Acho que à medida que a gente se aprofunda e vai para o processo de doutoramento, vai para a sala de aula também, né? Eu acho que a sala de aula é esse campo, né? Eu sempre falo com os meus alunos, quando a gente chega em ditadura, primeiro que não tem ditaduras latino-americanas. Eu acho que já começa por aí, né? Mas quando a gente chega em ditadura do Brasil, a gente já está acabando o ano, já não tá 1 milhão de provas, né? Então esse processo, até essa discussão, ela fica reduzida, né? Vamos dizer assim, minimizada dentro da potencialidade que ela poderia ter. Infelizmente, o resultado desse processo, né? A gente vê aqui agora, né? A América Latina vivendo uma ascensão assim, exorbitante das
extremas direitas, né, com uma espécie de conformidade, uma espécie não, com uma conformidade da direita, e do que você disse, o suposto centro, que não tem nada de centro, né, e, né, de fato, com uma dificuldade muito grande de disputar esses campos de narrativa, com permanências muito bem consolidadas, né, e eu acho que isso precisa ser considerado, né. Eu acho que hoje essa discussão toda, ela, assim, alguns setores tratam meramente como uma questão de opinião, né? Então, os indivíduos, quando defendem, por exemplo, a ditadura, né, quando defendem um torturador, né, vamos lembrar aí do golpe de 2016, né, e eu, do ponto de vista político, vou definir 2016 como um golpe, né, apesar de que alguns setores vão dizer que foi um impeachment, enfim, mas vamos lembrar do discurso do Bolsonaro, né? E aí como que alguns setores trataram isso, né? Como uma questão polêmica. Ou seja, essa expressão, né, polêmica, fulano se envolve em polêmica. Então o indivíduo está lá falando da terra plana, está falando da vacina, então tratam isso como uma polêmica, não como algo que deva ser, assim, duramente taxado como uma mentira ou como uma violência contra a democracia, né? Então acho que o simples fato da mídia no Brasil tratar certas coisas, né, como polêmica e não como mentira, não como uma afronta à democracia, também diz muito sobre esses setores, né? E aí acho que você falou bem, né? Ou seja, essas estratégias, né, desses grupos das direitas, né? Ou seja, como que eles se valem eles fazem uso, por assim dizer, muitas vezes dessas aberrações e dessa violência toda, né? Ou seja, não há uma tentativa de conter, de expulsar, né? Ou seja, a gente vai ser tolerante com os intolerantes, né? Então acho que era isso, né? Eu vou tentar passar para as perguntas do chat, eu já vou colocar a nossa palavra certificada. Quero fazer uma colocação também mais sobre algumas falas, não vou me prolongar muito, eu prometo. Tinha combinado com o Daniel 1 hora, mais ou menos, gente, eu nunca consigo cumprir isso, tá, Daniel? Mas fica tranquilo que isso já é meu, tá? Eu sempre falo, gente, vai ser mais ou menos 1 hora e 10, e sempre vai além. Coisa Josi mesmo. Mas eu queria, a nossa palavra certificada de hoje é anticomunismo, então se liguem aí, tá? Muito difícil, tá? Então, peraí, vou até colocar aqui, palavra certificada. E uma coisa importante, eu vou aproveitar, Daniel, o espaço para agradecer as nossas bolsistas, são monitoras voluntárias, nesse cenário de cortes, né, de estrangulamento das universidades públicas, dos institutos, você está aí no Triângulo Mineiro, dos centros, né, os Cefetes, enfim, das universidades como um todo, desse ataque direto, as nossas monitoras voluntárias sem bolsa, né, agora novas monitoras, a Tainara e a Ruth, então gostaria muito de agradecer, sejam muito bem-vindas, elas estão nos bastidores de toda essa organização, né, e elas estarão aí com a gente a partir de agora, então não posso deixar de agradecer. Bom, feito esse processo, né, eu vou colocar algumas perguntas, Daniel, não vou me prolongar muito, tem 2 perguntas, mas eu ainda vou fazer mais uma colocação antes disso. É impressionante, né, como que nesse contexto atual, vamos dizer, esse ponto de inflexão pré-golpe aí, né, no contexto que alguns chamam de impeachment, como que a apropriação do discurso da democracia liberal se soma a isso, né? O indivíduo acima de qualquer coisa. Então, você falou de grupos de família, quantos amigos, pessoas admiráveis, né, que tem uma luta longa, de falar, não, eu não quero vacinar, porque é meu direito enquanto indivíduo não vacinar. Então, é um indivíduo acima de todos, né? Eu brincava no grupo da família. É um indivíduo acima de todos e acima de tudo, né? Então, o coletivo some, né? Qualquer discurso plausível, vacinou a vida inteira e agora tá, né? Então, mas parece uma coisa muito, como eu disse, aleatória, sem muitos fundamentos, mas a gente percebe o quanto que o discurso da democracia liberal
ela se torna apropriada. Inclusive para invalidar as nossas colocações e validar as colocações que são completamente absurdas dentro de um contexto de política pública, né, de instituições que estão aí consolidadas. O SUS, por exemplo, né, que pode ter os seus defeitos, enfim, a gente sabe, né, toda instituição tem políticas, instrumentos que às vezes não funcionam como deveriam, políticas que não são tão eficientes como deveriam, mas é um instrumento importantíssimo, né, é um instrumento, inclusive, que serve de exemplo para o mundo inteiro, né? E o discurso de democracia liberal, nesse ponto de inflexão pré-golpe e pós-golpe, né, agora com a ascensão da direita eleita, né, a extrema-direita eleita, com uma conformidade gigante da direita, e parece um discurso completamente tranquilo, né, apropriado, né, significado, passa a ter sentido. Olha, não, mas você está falando, professora, mas não me interessa. Né? Eu, enquanto indivíduo, posso pensar, é questão da opinião, né? Mas a minha opinião, né? Mais como uma retórica liberal, da democracia liberal. Aí nesse ponto, eu acho que caberia uma análise também, claro que daí daria outra telemesa, mas para a gente pensar na questão e no papel central do neoliberalismo nessa história toda. E aí, ou seja, o quanto esse conceito, né, de uma democracia liberal, e aí você falou do papel do indivíduo, né, ele foi muito bem trabalhado por esse movimento neoliberal, que obviamente também é um movimento, em certa medida, plural, mas é um movimento que vai, de uma certa forma, estabelecer pontes e conexões com movimentos autoritários. É só lembrar, né, do papel do neoliberalismo no Chile do Pinochet. Uhum. E aí a gente vai, a partir daí, fazendo várias conexões, pensando o quanto grupos, né, que se vendem, né, como liberais, porque eles não gostam da expressão neoliberal. Uhum. Dia desses rolou até uma polêmica aí, né, na Folha de São Paulo sobre o uso do conceito neoliberal. Mas assim, o conceito neoliberal está lá nas atas de fundação, né, da sociedade Montpellier, nos anos 30 e depois nos anos 40, né, ou seja, a expressão neoliberalismo. Né. Mas aí o quanto, por exemplo, figuras que são a ponta, né, desse movimento, né, o Hayek, o Rothbard, ou seja, foram teóricos que, de uma certa forma, não viram problema nenhum em se aliar a movimentos autoritários. Né? Paulo Guedes, que aí a gente pode pensar nessa figura hoje no Brasil, né? Que vão enxergar numa ação autoritária uma forma de implementar essas medidas, que, longe de serem uma diminuição do Estado, porque o neoliberalismo não é uma diminuição do Estado, né? Ele é também uma apropriação do Estado pela iniciativa privada, ou seja, o orçamento não diminui, né? Você vai enchendo aí a iniciativa privada, né? Mas é também uma nova racionalidade, né? E aí o livro, né, do Dardot e do Laval, né, A Nova Razão do Mundo, mostra muito bem isso. E aí o quanto o indivíduo neoliberal é o indivíduo que vai, de certa forma, se abraçar nesses memes todos aí que eu trouxe, né? Porque é um indivíduo que vai enxergar no Estado, porque quem é o professor, assim, o professor, ele seria uma representação do Estado, então é o Estado que está ali tentando transformar as crianças, né? Então esse indivíduo neoliberal, ele vai, de certa forma, também se abraçar nessa ideologia autoritária, né? Enfim, acho que era isso. Eu vou colocar duas perguntas aqui, que só a condutora da mesa já toma tempo, né? O Lefama TV aí é do nosso laboratório do professor Igor Klein, que é um dos professores aqui, coordenadores do História em Diagnóstico. E a pergunta é, prof, como você vê o papel dos neopentecostais na promoção do anticomunismo? Você já falou um pouco, né, Daniel? Mas acho que é importante.
Eu acho assim, eu acho que esse setor, né, é um setor que trabalha muito com essa questão do medo, né, ou seja, uma ameaça, né, questão de forças do sobrenatural, né, então é um indivíduo que tem que estar vigilante o tempo todo, né, e aqui eu não estou me restringindo apenas aos neopentecostais, mas a movimentos religiosos mais radicais, porque assim, a gente vai encontrar anticomunistas não só no meio neopentecostal, mas também no meio católico, no meio kardecista, né? Lembrem-se que na eleição de 2018, os kardecistas votaram em peso no Jair Bolsonaro, né? O grupo que menos votou no Bolsonaro foram os umbandistas, né? E os ateus, né? Mas que aí também a gente poderia fazer um outro recorte só de kardecista daria também uma outra fala aqui super interessante, né? Porque também havia uma condenação lá na origem, né? Para quem conhece aí, mas tá lá no Livro dos Espíritos, você vê uma crítica muito forte à ideia de distribuição de renda igualitária, né? Ou seja, está lá escrito que há indivíduos que devem ser pobres e indivíduos que devem ser ricos para estimular o desenvolvimento da sociedade. Mas, enfim, eu acredito que esses movimentos religiosos, e aí abrindo o leque, né, mais radicais, eles trabalham muito com essa questão do medo, também como uma forma de fidelizar, né, o crente, né, o crente aqui no sentido daquele que acredita, né, porque sem essa ameaça, né, a própria religião também perde um grande espaço. Ou seja, e aí a figura do demônio nesse imaginário religioso é uma figura muito forte, né? E aí também pensando o quanto tem um livro que é muito interessante chamado O Diabo é Vermelho, no qual me fugiu o nome da autora agora, que é professora na Federal do Rio Grande do Sul. Mas é um livro muito legal porque ela vai analisar exatamente esse movimento religioso, mas aí pegando, né, os anos 40, né, até meados dos anos 60, esse movimento religioso e o quanto vão associar também, né, a figura do comunismo, a figura a um movimento demoníaco, por assim dizer, né? Então, porque aí assim, aí vamos pegar, né, esses movimentos mais radicais, né? Aí é a questão da sexualidade, é a questão do aborto, é a questão da vestimenta, é a questão de hábitos, né? De sair à noite, beber, fumar, e aí você vai colocando, por exemplo, a ideia de que o centro acadêmico de humanas, as pessoas só fumam maconha, né? Mano, essas pessoas não sabem o que acontecia, né, em Wall Street, ou ainda acontece, né? Ou seja, eles acham que aqueles indivíduos ficavam lá naquela pilha toda porque tomavam só um cafezinho preto, né? Então, eu acho que tem um papel de usar esse elemento como uma coisa da ameaça, né? Ou seja, você associa, por exemplo, pauta, né, do movimento feminista. Então você associa o movimento feminista a um movimento comunista, que por sua vez é também uma afronta à família tradicional, né? Então eu acho que há uma narrativa, né, que tenta, de uma certa forma, colocar vários movimentos como uma ameaça, né, à família e a esse domínio do homem, né? Então, o homem como ameaçado, né? O homem branco, heterossexual, ameaçado por diferentes forças, né?
Então, acho que dá para pensar um pouco nessa perspectiva também, né? E aí são vários elementos que eles se conectam, né? E aí, para esse movimento religioso, essa conexão, ela na verdade, ela é um movimento só, né? Que é um movimento para destruir a civilização, e aí eles usam esse conceito, né? Esse mundo judaico-cristão, né? E aí por isso a gente vê também, né, muitas referências a Israel, né? Acho que a gente até falou disso, né, Josi, naquele evento, né? Ou seja, quanto vários desses movimentos religiosos tentam, de uma certa forma, se ligar aí a Israel, né? Coisas que também não fazem, assim, muito sentido do ponto de vista lógico, mas do ponto de vista de uma conexão a uma tradição, né, mítica, faz sentido, né? Ou seja, é uma volta à Terra Prometida, né? E aí também pensando no Brasil como daí também essa descendência direta a Israel, né? Aí atravessando a conquista, porque aí o Brasil como uma extensão, né, do mundo europeu com Portugal, que por sua vez é uma extensão desse mundo judaico-cristão, né? Como você disse, né, a gente vai abrir outras telemesas. Eu vou para a última pergunta do professor Leon, ele até pôs uma colinha para nós aqui, da Carla Simone, da obra que você mencionou, do anticomunismo e Igreja Católica no Rio Grande do Sul. É ela mesma que você está falando, né? Sim. O professor Leon colocou uma Carla pergunta... Rodegueira, né? Carla Rodegueira, né? Carla Simone Rodegueira, isso mesmo. Bom, Leon é nosso colega também lá na unidade. Os alunos hoje estão tímidos, o Daniel. Gente, vocês podem fazer pergunta, tá? Se bem que o Daniel agora já está caminhando aqui para descansar. O Leon colocou, né, primeiro, parabéns, e muito legal o trabalho, já conheci a tese, né? Você podia falar um pouco sobre o imaginário anticomunista voltado ao âmbito moral, sexo, drogas e rock and roll ontem e hoje? Maravilha, Leon, obrigado aí pelo elogio e pela pergunta. Na minha tese, eu trabalhei com uma publicação do SNI, né, do Serviço Nacional de Informações, chamada Comunismo Internacional. E aí os caras faziam um mapeamento, isso nos anos 70, do que estava acontecendo no mundo todo, e vendo vários movimentos como uma influência, um braço disso que eles chamavam na época de Movimento Comunista Internacional, MCI, né? Havia uma sigla para isso, né? Movimento Comunista Internacional. Então, vários desses movimentos eram vistos como movimentos de influência do comunismo, ou seja, a disseminação de drogas pelo mundo, o rock and roll, né, porque o rock and roll aí, de certa forma, como um movimento de contestação da ordem, né? E aí é muito doido, vou só fazer um breve parênteses aqui, né? É muito doido ver o quanto esse movimento de contracultura dos anos 70, né, os sujeitos, muitos dos sujeitos que participaram desse movimento depois se tornaram grandes reacionários, né? Só ver aí os motoclubes da vida, né? O que virou, né, no que se transformaram esses indivíduos, né, aquele tiozão, né, que curte um heavy metal, um rock and roll, mas que se tornou um grande reacionário, né, do ponto de vista político e moral, né. Mas eu acho que havia, lá nos anos 70, uma preocupação com esses movimentos, chamados movimentos, né, de contracultura, né, que eram movimentos do ponto de vista acadêmico, de certa forma, eram movimentos que faziam uma grande crítica, né, o pós-estruturalismo e depois o pós-modernismo, que vão fazer, que faziam uma crítica ferrenha, né, ao dogmatismo, né, do marxismo tradicional, que eles assim chamavam, né, mas para os setores na época, lá nos anos 70, eles enxergavam nesses movimentos de destruição da juventude, né? Então essa ideia da juventude, da infância, né? Então como que se destrói a juventude? Distribuindo drogas para a juventude, né?
E é curioso que eles, né, não falam sobre a atuação dos Estados Unidos na disseminação de cocaína, por exemplo, nos anos 80, né, nos Estados Unidos, com o objetivo de criminalização aí do movimento negro e como figuras, por exemplo, como o Pinochet também teve uma ligação forte aí com o tráfico de drogas, né? Houve nesses anos aí 70 e 80 uma ligação muito forte, né, dos Estados Unidos com a questão da cocaína, né, que vai alimentar também exércitos para combater, né, na Nicarágua, enfim. Mas voltando para a questão, então lá nos anos 70 havia, né, uma associação desse movimento contracultural ao comunismo. Acho que isso é um ponto importante aí de ser ressaltado, né? E não é muito diferente de hoje. Vamos lembrar aí do Golden Shower, né? Do Bolsonaro, né? Foi em 2019, né? Então, para pensar o quanto esse movimento, né, de crítica, né, à opressão, enfim, ele é associado a pautas de esquerda, né, ou seja, movimentos feministas, LGBTQI+, enfim, são associados a isso, né, são associados a um grande movimento comunista, né. Então, acho que há hoje ainda um discurso forte nesse sentido de associar, né, o comunismo a esses movimentos, né, sendo que muitas vezes esses movimentos de comunista, né, não tem nada, assim, ou seja, há também, né, dentro desses movimentos também uma pluralidade grande, né, ou seja, muitos desses movimentos não têm uma discussão do ponto de vista político, econômico, por assim dizer, né? Ou seja, são movimentos que muitas vezes estão centrados numa pauta mais específica, né? Claro, estou pensando aqui nessa pluralidade de visões dentro do movimento feminista, do movimento LGBTQI+, ou seja, aquilo que a Nancy Fraser vai chamar de neoliberalismo progressista, né? Ou seja, a ideia da emancipação dos indivíduos, mas sem essa crítica ao capitalismo, né? Também daria uma outra... Várias mesas. Assim. Não, porque assim, né, quando as pessoas falam movimento feminista, né? O movimento feminista também é muito plural, né? Ou seja, você tem um movimento feminista com uma liderança, né? Você tem vários movimentos, né? Você tem um feminismo liberal, você tem um feminismo, obviamente, mais à esquerda, né? Que vai tocar nessas questões, enfim, de renda, né? De classe, né? Que vai fazer essa ponte, né? Alguns movimentos também fazendo essa ponte, né, raça, gênero e classe, né? Então há também uma pluralidade dentro desses movimentos que é muito interessante, mas que para esses setores conservadores não há, ou seja, eles não enxergam, né, isso. Para esses setores conservadores, a Anitta é uma expressão do comunismo mundial, né? Bom, já estamos aqui há quase 1h40, né? Vou agradecer o Daniel. Muito obrigada, colocou pronto ao convite, muito obrigada por colaborar com esse debate sobre o anticomunismo, né? Eu acho que não teria um momento mais apropriado, né? Não tem como a gente fazer a proposta do História em Diagnóstico esse ano, é o que é. Foi uma ideia aí do professor Igor e nós compramos a ideia, né? Eu falei, gente, como que a gente vai fazer vários o que é sem a possibilidade de trabalhar uma questão tão atual, né? Então, Daniel, muito obrigada, né? Muito obrigada por fazer parte aí desse conjunto de colegas que está nessa luta constante aí por conseguir ampliar esses debates no campo da educação
básica, também no ensino superior, em outras instituições, enfim, através dessa live aí, quantas pessoas também não vão ser, né, de alguma forma contempladas com esse debate. Então, muito obrigada. Antes de passar a palavra para você, né, para uma finalização, eu quero falar com todos vocês que no mês que vem nós já temos um próximo que é com o professor William Bonetti, que ele vai falar sobre o que é consciência histórica. Nós já temos uma programação aí montadinha até novembro, então nós nos veremos aí em outros momentos com o professor Igor, com o professor William, professor Gabriel, com o professor Leon. Às vezes eu não gosto de citar nomes, que são tantos, né, que eu acabo esquecendo de alguém, mas acho que eu contemplei os próximos aí. E que vocês possam continuar, né, os nossos alunos, os convidados, as pessoas que acabam chegando à nossa live através de divulgações, que possam, de alguma forma, né, divulgar também, mas também se apropriar dessas discussões, né, e levar aí para o seu campo de convivência. Isso é muito importante. Nós, enquanto professores, não estamos sendo atacados à toa, né? Esse ataque, ele tem um propósito e a gente está num campo de debate, de construção, dialogal, como diz o nosso professor colega, o professor Elvis, né? Então, é um campo constante, em permanente construção. Então, Daniel, mais uma vez, muito obrigada a todos que estiveram aqui na live. Vou passar a palavra para o Daniel para você fazer um fechamento. E muito, muito obrigada mesmo. Espero te ver aqui em outros momentos, em outra mesa para a gente debater neoliberalismo, né? Para a gente falar sobre a SNI, por que não? Espero que você possa vir mais vezes para o UENC. Maravilha, Josi. Muitíssimo obrigado aí pelo convite. Foi um grande prazer. Parabenizar você e toda a equipe aí que está organizando, né, esses encontros, que são hoje a nossa forma de resistência, né? Ou seja, a gente precisa de alguma forma resistir. A nossa resistência, ela é a nossa ação política, né? A nossa atuação política, ou seja, as nossas aulas, a nossa comunicação, né? Ou seja, esses espaços todos, eles são reais, né? E a gente precisa resistir, a gente precisa buscar da Butler, porque é o que eu acredito, né? Ou seja, a ideia de um mundo plural, de um mundo em que todos possam ter espaço, enfim, e para que a gente não seja atacado, né? Ou seja, por defender a democracia, por defender, enfim, os valores que a gente acredita, né? Então a gente precisa defender uma pauta emancipadora, né, democrática, de justiça social, de liberdade, né? Enfim, é isso. E obrigado mais uma vez pelo convite e estou sempre à disposição aí. Obrigada, Daniel. Vamos acreditar juntos, não é isso? Acho que acreditar também é um ato político. Está aí atrás, ó, criar filhos é um ato político, né, nesse cenário também, né? Vamos acreditar e lutar juntos. Uma esperança. Daniel, obrigada, gente. Boa noite a todos. Fiquem bem, seguros, vacina sim, né? Vamos lá, fora Bozo. E a gente continua aí no nosso processo. É isso aí. Um abraço a todos. Boa noite. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio.